noite. Boa noite. Vamos cantar o hino de número 410, do cantor cristão, Felicidade no Serviço. Felicidade no Serviço. 410. Todos no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha Mateus 27, né? Do versículo 1 e 2, depois do 11 ao 28, né? Vamos ler somente juntos o versículo 1 e 2. Mateus capítulo 27, versículo 1 e 2. Em reverência a Deus e a sua palavra, vamos ler em pé esses dois versos. Mateus 27, 1 e 2. Vamos ler juntos, irmãos? E chegando a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, o levaram e entregaram
pedindo a bênção do Senhor pelo culto que estamos realizando. Oremos com o nosso irmão Serafim. Santo e eterno Deus, nosso Pai, graças e glória pelas nossas vidas, pelos cuidados, pela focada de nós, podemos estar reunidos neste momento aqui, reunidos para esse culto ao Senhor. Que o Senhor possa estar aceitando com maior suave, e venhamos fazê-los aqui, seja para a honra e glória do Senhor. Pela leitura da sua palavra, pela mensagem diferente, pelos pedidos, pelos agradecimentos, pelos hinos cantados, por tudo, seja para o Senhor. Que sou o Senhor merecedor de toda a honra e de toda a glória. Seja com os irmãos que não estão presentes nesse momento, mas que possam estar acompanhando através das redes sociais, também que eles possam ter o desejo também de estar presente nesse culto aqui conosco. Possa abençoar a vida de cada um e nos fortalecermos exclusivamente do Senhor. Porque só o Senhor pode nos livrar de todo esse mal que está acontecendo em todo o mundo, mas tudo está sendo dentro do seu controle, dentro da sua vontade. Essa é a minha oração que eu faço, agradecido, no precioso nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, pode sentar. Vou dar a oportunidade para os irmãos escolherem um hino. Número 96. Hino de número 96 do cantor cristão. Deslumbrante. Se nos cega o sol ardente. Todos? Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que no sol é criador? Patriarcas nem profetas, ou chegarão à vista, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção. Para que a glória eterna nós viremos sem véu. Cristo padeceu a
novamente. Eu vou convidar o irmão Davi Francisco. Ele vai orar pedindo também a bênção do Senhor pelo culto e também pelos pedidos que vão ser feitos logo após. Oremos com o nosso irmão Davi Francisco. Amado Deus Pai, nós te agradecemos ao Senhor as bênçãos que tem derramado nas nossas vidas, perdoa os meus pecados, abençoado cada um dos amados irmãos que puderam chegar aqui esta noite de tempo, para juntos como igreja podermos adorar ao Senhor. Te damos graças pelos hinos que podemos cantar, pela tua palavra que podemos ler, e logo mais também, Deus, a mesma que possa ser dirigida aos nossos corações, que possamos estar nos alimentando, saciando espiritualmente através da tua palavra, através do teu servo. Te damos graças por cada vida de que pôde chegar essa noite, e que Senhor Deus, o Senhor conhece cada um deles. Te damos graças pelo dia que tivemos e por essa noite. Seja um momento de bênção, de paz e reflexão nas nossas vidas também. E sei com cada pedido que vai ser feito daqui a pouco, cada agradecimento. Que tudo possa chegar ao plano da tua graça, como a nossa Pai. Pedimos e agradecemos em nome do amor de Jesus, nosso Senhor e Redentor. Amém. Amém. Obrigado, irmão Davi. Vou abrir a oportunidade para os irmãos fazerem seus pedidos. Começando lá do fundo, irmão Adilson Simões. Só lembrando aos irmãos, né? A irmã Marilene Oliveira, acho que foi ela fez um pedido de um parente dela, acho que um irmão dela. Como que eles chamam? Alguém tem? Edinho. Edenito. Edenito. Então aí os irmãos estejam lembrando dele em oração, tá bom? Irmão Adilson Simões. Tudo bem, irmão Serafim. Agradeço a Deus por estar aqui, pela oração do meu irmão, e o Antônio também pela entrevista ontem, por a vontade de Deus que possa também ser chamado. Através do pastor da família, uma menina, pela saúde deles, também pelo apreço dos colegas de trabalho, dos meus familiares de modo geral, dos parentes, pela nossa igreja, pelo nosso país, pela minha vida, querido irmão. Bem, irmã Nenê. Irmão Juvenildo. Agradeço a Deus pela possibilidade de estar aqui também. É uma bênção poder sair de casa e vir para a igreja. O meu pedido continua sendo pela evangelização, como podemos evangelizar nessa véspera agora, e também que o Senhor Deus abençoe e as igrejas que não têm culto, né, possam ter realizado uma cidade ainda está fechada por causa da calamidade, mas ainda tem igrejas, por exemplo, como Ibiúna mesmo, está fechada ainda, né? Mas o município ainda não liberou. E nem outra vez procurar, né? E outras igrejas também ainda não abriram seus cultos. Que o Senhor Deus possa abençoar, né? Porque a igreja aberta é um testemunho para os perdidos também. Então, esses são os meus pedidos. Isabel. Eu
Artemio. Agradeço a Deus, nós vamos o horário que eu estava falando no meu filme, né? E a esposa dele, Isabela, né? E também pela minha filha, Elisandra, e a esposa dela também, o Zé. E hoje eu encontrei também o Nilson, né? Que foi a esposa dele, está em casa, está bem, né? Agradeço a Deus também, né? E pela minha família, né? A Vilma e a Arthur, e pela minha vida espiritual. Muito bem. Irmã Flores. Bom, primeiramente eu quero, né? Estou muito feliz de estar aqui e agradeço a Deus, porque é um privilégio, eu me sinto privilegiada e também com Davi, graças a Deus, ele vai voltar, né, ao emprego, né, 3 vezes por semana, tá bom demais, né? Porque não é fácil, né? O homem ficar em casa direto, ser acostumado a ter algo para fazer. Apesar que ele fez tanta coisa em casa que é uma maravilha, graças a Deus. Eu louvo a Deus por isso. E pelas filhas, genros, netos, que eu sou uma vovó privilegiada, uma mãe privilegiada e uma esposa privilegiada. Uma família que busca Deus e que eles continuem perseverando no caminho do Senhor. E eles têm assim, ajudado muito no setor de carro mesmo, né? Deixa o carro em casa, se propõe, ajuda demais a gente. E agradecer a Deus que o nosso carrinho está pintando por aí, tá? Já está pintando ele. Então isso é muito bom, estou muito feliz. Irmão Davi. Eu agradeço a Deus, como ela disse, o privilégio nós temos de estar aqui em casa, né? E a minha oração tenho dito a Deus aquele verso, eu e minha casa servimos ao Senhor. Toda a nossa família, graças a Deus, serve ao Senhor. É motivo de agradecimento, né? E também pedir que os irmãos estejam orando pelo pessoal lá de Manaus. Semana que vem agora, a Júlia já vai embora para o colégio interno, né? Aqui fora, já vai deixar a família novamente e volta no final do ano para estar lá no colégio. Esteja orando por ela, uma adolescente, né? 14 anos, que permaneça firme, 13 anos, e que Deus esteja abençoando a família. Nós temos isso observado, né? A gente tem ensinado os filhos, conforme a Bíblia diz, ensinado o caminho da ele andando. Né? A família está bem? É motivo de agradecer a Deus por isso. Eu estava até comentando no domingo aqui, estava eu, a Ana, a Ruth, o Rosivaldo e a Alice, né? A Alice já está com 15 anos, né? E a netinha de vocês está com 13 já, né? O tempo passa rápido, né? O tempo passa muito rápido. Uma volta. Bom, eu agradeço a Deus, né, por ter a oportunidade de estar na casa dele. Graças a Deus eu posso estar aqui, né? Devido a essa pandemia, o trânsito ao Fabinho está maravilhoso. Eu estava muito preocupada de vir, descer do ônibus e vir direto para cá, não ter tempo de ir em casa para tomar banho, essas coisas, né? E graças a Deus deu tempo de eu estar aqui. Eu peço aos irmãos que orem por mim, porque eu pego um ônibus lotado, mas eu sei que o Senhor está me guardando, está me protegendo, porque eu sei que essa igreja ora um pelos outros, né? E eu creio em Deus que nada vai me acontecer, preciso trabalhar. E peço que os irmãos continuem orando pelo Rony também, né? Um dia eu também quero falar, igual o irmão Davi falou, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Eu creio que Deus tem feito grandes coisas na minha casa. Tudo bem. Roberta? Não, deixa a Roberta por último. Túlio. Agradeço a Deus por estar aqui na casa do Senhor. Agradeço a Ele também o cuidado que Ele tem tido para comigo, com a minha família. Peço que os irmãos continuem orando pelos familiares, né, pela salvação de almas, também pela minha vida espiritual. Tudo bem. Roberta? Eu agradeço a Deus por estar mais uma vez na casa do Senhor. Agradeço também porque esse fim de semana eu não me senti muito legal, mas graças a Deus não era nada. E eu peço que os irmãos estejam sempre lembrando a oração da minha família na Ladeia, que os irmãos estejam aguardando, né, protegendo a vida deles lá. De Janete, do meu pai também, né, que agora inclui eles também. E
Tem algum pedido? Tem sim. A Cristiane, na verdade, ela tem um agradecimento. Ela agradece a Deus porque os irmãos oraram pelo tio dela, José, que agora ele está bem e está em casa. José, né? O tio dela, da semana passada, gente. Ok. Tudo bem. Mais algum? Não. Tudo bem, irmãos. Eu também peço que os irmãos continuem orando por mim, por minha família, né? E lembrando, né, do restabelecimento da minha filha Eunice, ela está sofrendo muito no pós-operatório, né? E o médico deu um remédio para ela que tem codeína, é um remédio para tirar dor, né? Só que ele se você ficar usando muito tempo, ele vicia. E ela está com medo, então ela quase não toma, e ela sente as dores, né? Então, orar por ela, eu fico às vezes com dó, porque ela sente muita dor, ela fica chorando, né? Então, orar por ela para Deus abençoar. O médico explicou que o pós-operatório era 3 meses, mais ou menos assim mesmo, né? Então, eu peço que os irmãos orem por ela, né? Pela Eunice, o restabelecimento dela. E para que ela possa se voltar para Deus, né? Na vida dela. Bom, lembrando do pastor Cícero, ele está aguardando a oportunidade da igreja lá em Dom José fazer a reunião para decidir se ele vai ser chamado ou não para o ministério da igreja. Então vamos estar orando para Deus fazer a vontade naquela igreja, na vida do pastor Cícero e também na vida dos irmãos lá. Muito bem, vou convidar o irmão Juvenildo, ele vai orar pelos pedidos que foram feitos aqui. Depois nós vamos nos dividir em grupos para a oração depois da mensagem, mas o irmão Juvenildo já vai orar pelos pedidos que foram feitos aqui. Oremos por nosso irmão Juvenildo. Santo, soberano Deus, grandioso Pai, Deus de eterna bondade e misericórdia. Expressamos diante do Senhor nesse momento a nossa gratidão, Senhor Deus, pelo privilégio santo que temos de, como igreja do Senhor, nos reunimos para buscar o Senhor nessa noite, neste tempo, não apenas, ó Deus, em oração, mas também, ó Deus, através da Tua palavra, através também do nosso louvor e da nossa adoração, Senhor. Queremos, nesse instante, agradecer ao Senhor também pelo privilégio que temos de ter um Deus presente em nossa vida, um Deus onipresente, um Deus onisciente, um Deus que sabe todas as coisas, e um Deus que nos permite, ó Deus, acesso ao trono da graça do Senhor. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação, e o Senhor, conhecedor de todas as nossas necessidades nessa noite, ó Deus, aquelas que foram expressadas, aquelas, ó Deus, que permaneceram em nossos corações, que o Senhor Deus, na sua infinita graça e misericórdia, venha conceder, ó Deus, o privilégio de recebermos a bênção do Senhor. Agradecemos também pela Tua palavra que veremos em seguida, que a mesma, Senhor Deus, possa trazer refrigério para a nossa alma, Deus, nutrição para a nossa fé, e que possa, Deus, conformar-nos à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te peço agradecido em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje à noite nós vamos falar sobre a infrutífera luta de Pilatos, né? Infrutífera significa, ele até tentou fazer alguma coisa, mas não teve resultado do que ele fez, né? E tem um velho ditado, irmãos, que diz assim: de boas intenções o inferno está cheio. Os irmãos já ouviram falar dessa frase? De boas intenções o inferno está cheio. Por quê, irmãos? Porque às vezes nós vemos aí um monte de gente manifestando, às vezes até uma atitude louvável perante a sociedade, mas aquilo não passa de uma decisão sem fruto. Não tem resultado aquela decisão, né? E a gente viu aqui na vida de Judas, que Judas também teve algumas intenções, né? Foi feita até ponderação sobre isso,
se Jesus, ele talvez pensou isso, né? A gente não pode garantir, que entregando Jesus, ele poderoso, ele se livraria das mãos dos seus algozes, e ele estabeleceria o seu reino aqui com poder, porque ele tinha o poder, e Judas tinha visto isso durante os 3 anos que conviveu com Jesus. Só que Jesus se entregou na mão dos homens pecadores, e isso frustrou a Judas, a ponto de o prêmio que ele tinha recebido não ter valor mais nenhum, né? E também a vida dele passou a não ter mais sentido. Tanto é que ele foi e se suicidou, se enforcou, né? E segundo a tradição, a corda quebrou e ele despencou e se esborrachou lá embaixo, porque ele já não tinha mais sentido na sua vida, ele ficou frustrado a ponto de não querer mais seguir adiante. E nós vimos isso também na vida de Pilatos, né? Pilatos, ele não era um homem, como eu falei para os irmãos, tem até uma denominação lá no Oriente que considera Pilatos e a esposa como santos, né? Porque ele lavou as mãos, ele não quis condenar Jesus. Nós vamos ver isso aqui, que o lavar as mãos não é uma coisa boa, irmãos. Não é uma coisa boa, né? Então, aqui no caso, Pilatos, ele deixa a impressão de que ele estava travando uma luta condenada ao fracasso. E ele não queria condenar Jesus. Ele estava tentando de todos os jeitos, né? A esposa dele chamou ele no canto: olha, não se envolve nesta questão, porque isso tem me amargurado muito. E ele ficou preocupado com essa questão. Tanto é que aqui no texto, né? No texto que, quando ele é apresentado para Pôncio Pilatos, né? O Pilatos pergunta para ele, sobre o que ele tinha a dizer sobre aquelas acusações em que ele estava sofrendo. Mas Jesus, ele se calou, né? E ele não reagiu em nenhum momento ali daquele interrogatório, ele não falou nada, né? Porque ele sabia para o que ele tinha vindo. Às vezes, isso acontece também com a gente, irmãos, nós tentamos reagir àquilo que as pessoas estão falando. E a gente tem que aprender que quem tem que defender a gente é Deus, né? Deixa Deus nos defender, se Ele quiser nos defender. Então, Pilatos, ele estava nessa luta, né? Numa luta de não condenar a Jesus, mas não tinha jeito, né? Os irmãos lembram que na sexta-feira passada eu falei sobre a acusação que tinham colocado. Se vocês tivessem aqui, ó, Jesus, ele falou que ele é o Messias, porque foi o que lá no capítulo 26 ele tinha falado para o sumo sacerdote, lá no capítulo 26, no versículo 64, quando Jesus afirma que ele viria em poder e que ele estaria em breve assentado à direita do poder de Deus, e depois ele viria sobre as nuvens do céu. Então ali ele declarou, porque o sumo sacerdote tinha conjurado ele de dizer: diga-me se tu és o Cristo, o Filho de Deus, eu te conjuro. Então Jesus, ele afirmou: eu sou o Filho de Deus, aqui dentro das palavras que ele colocou. E o sumo sacerdote então rasgou as suas roupas e disse: não precisa mais nem de testemunha, o que ele já falou é uma blasfêmia e é digno de morte. Mas se eles levassem esta acusação para Pilatos, ele não daria atenção para esta acusação. Então qual foi a acusação que eles fizeram?
Nós já vimos isso na sexta-feira, irmão. Eles vieram com a acusação de que Jesus tinha se declarado como rei, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu... Onde que está aqui? Versículo 11. E Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então disse Pilatos: Não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado, né? Só a acusação aqui que eles colocaram sobre Jesus aqui, né? Que nós falamos aqui na sexta-feira passada. Deixa eu achar aqui. Isso daí eu não marquei agora aqui, mas a acusação é que ele tinha incentivado as pessoas à rebelião, ele tinha se declarado como um rei, né? Então as acusações foram políticas, acusações que Jesus sofreu foram políticas e não religiosas, e por isso Pôncio Pilatos ele aceitou a acusação, porque estava tendo uma acusação de cunho político, mas ele não queria condenar a Jesus porque ele sabia que Jesus era inocente, né? Então William Barclay, ele na sua apostila, ele cita, ele diz assim: toda essa passagem nos deixa a impressão de um homem que trava uma luta condenada ao fracasso, no caso Pilatos. E é evidente que Pilatos não queria condenar a Jesus. Então surgem certos elementos que eu vou mencionar aqui para os irmãos hoje à noite. O primeiro elemento que surgiu ali, naquela questão, que não há dúvida de que Pilatos se sentiu muito impressionado com Jesus, é evidente que ele não levou a sério a afirmação de que era o rei dos judeus. Pilatos podia reconhecer um revolucionário, e Jesus não era um deles. O nobre silêncio de Jesus o fez pensar que o acusado não era Jesus, e sim ele próprio. Pilatos sentia o poder de Jesus e experimentava temor de submeter-se a ele. Ainda há pessoas que temem ser o tipo de cristãs que deveriam ser. Então, no caso aqui, quando ele perguntou para Jesus se ele era o rei dos judeus, aqui no versículo 11, Jesus não respondeu. E o texto sagrado diz que, por Jesus não responder nenhuma palavra para o presidente, para o caso Pôncio Pilatos, ele ficou muito maravilhado com isso, irmãos. Muito maravilhado com isso, né? Ele reconheceu em Jesus uma grandeza, que não era uma grandeza de um revolucionário, de um líder que queria uma revolta contra o domínio de Roma sobre os israelitas, né? Então, esse temor de Pilatos, né, reconhecendo que Jesus não era um terrorista, irmãos, não era um terrorista, um revolucionário. O segundo elemento aqui, Pilatos procurou algum meio de escapar. Parece que era costume libertar um prisioneiro durante a festa. No cárcere estava um detento chamado Barrabás. Não se tratava de um ladrão comum. Provavelmente era um bandoleiro ou um detento político. Provavelmente Barrabás ele tinha já reunido um grupo para tentar se revoltar contra o poderio de Roma. Por isso que não foi difícil de convencer, irmãos, o povo quando disseram: vocês querem que liberte a Jesus ou a Barrabás? Não foi difícil para o povo chamar: não, liberta Barrabás. Por quê?
Porque Barrabás, ele estava representando ali o anseio do povo de libertação, de deixar o jugo de Roma sobre o povo de Israel. Então, para eles não foi difícil eles pedirem para soltar Barrabás e não Jesus, né? Então, nessa questão aqui, existem duas especulações interessantes sobre esse personagem. O significado do nome de Barrabás é filho do pai. Pai era o título com que se designava os rabinos mais conhecidos, né? Pode-se dizer que Barrabás pertencia a uma família antiga e ela se distinguia perante a sociedade. Então Barrabás, apesar de ele entrar numa carreira criminosa, ele era de uma família influente no meio lá dos fariseus e dos políticos e dos rabinos lá naquela época. Ele não era uma pessoa desconhecida, irmãos. Ele era uma pessoa conhecida por todos. E por isso então, isso ajudou quando foi feita então aquela proposta de quem vocês querem soltar, Jesus ou Barrabás? Uma outra especulação aqui em relação a isso é que um homem, assim que ele cometesse um crime ou algo no sentido político que animasse as pessoas, porque naquele tempo, irmãos, não só os romanos odiavam e se submetiam os judeus, mas os judeus também não gostavam dos romanos, irmãos. Esta é a verdade. Eles não gostavam dos romanos, né? Quando um judeu se propunha a trabalhar para os romanos, principalmente cobrando os impostos, as pessoas chamavam aquelas pessoas, não queria que nem entrasse dentro da sua casa, porque era um traidor, né? Então, quando alguém cometia algum crime ou algo que agradava a multidão, né? Então eles sentiam certa simpatia por aquela pessoa, mesmo sabendo que o que ela fez não era uma coisa boa, né? Por exemplo, matar, mas de repente ele matou um soldado, não sei o caso aqui, um soldado romano. Então, apesar de ser um assassinato, eles tinham uma certa simpatia por Barrabás, né? E essa simpatia ajudou, então, quando Barrabás foi colocado diante do povo junto de Jesus, para que eles pudessem escolher, né? E também tem uma versão mais antiga, lá chamada siríaca e armênia, que chamava Barrabás de Jesus Barrabás. Interessante isso, né? Jesus Barrabás. Tanto Orígenes como Jerônimo conheciam essa versão, segundo Barclay, e a consideravam correta. E é curioso que Pilatos, ele diz duas vezes Jesus, chamado o Cristo, para diferenciá-lo de um outro Jesus, que era o Jesus Barrabás, aqui no caso, né? Porque o nome Jesus naquele tempo também era um nome, vamos dizer, igual no Brasil, né? José no Brasil aqui, né? Era um nome que muita gente usava, né? Josué também era um nome muito utilizado naquela época, que é o nome hebraico de Jesus, né? Então, Pilatos ali, para diferenciar, ele mencionou até duas vezes. Olha o versículo 17, quando ele fala aqui: portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Né? Ele podia ter falado Barrabás ou Cristo, ou Jesus. Mas por que ele falou Jesus chamado Cristo? Porque provavelmente Barrabás também tinha lá um primeiro nome, Jesus, né? Pilatos procurou dar uma saída para a multidão, mas a multidão escolheu o criminoso violento e rechaçou a Cristo, aquele que só fazia o bem, irmãos, e só fez o bem.
e continua fazendo o bem até hoje ainda. Como as pessoas odeiam o Senhor Jesus, irmãos, ainda hoje. E Jesus só faz o bem e não o mal, ainda hoje. Então essa foi o segundo elemento que caracterizou ali naquele, o nome quase igual, Jesus Barrabás e Jesus Cristo, Jesus Cristo. E um terceiro elemento aqui, Pilatos tentou tirar de cima de si a responsabilidade de condenar a Jesus. Temos essa imagem estranha e trágica, em que aparece Pilatos lavando as suas mãos, que não era nem costume dos romanos, Esse costume era costume, Juvenil, dos judeus. Esse negócio de vou lavar as minhas mãos e vocês decidem o que vocês vão fazer, eu lavo. Isso não era costume dos romanos, mas Pilatos utilizou esse costume dos judeus perante toda a nação de Israel ali, dizendo: olha, eu lavo as minhas mãos porque vocês decidiram, eu não sou culpado sobre o sangue desse inocente. Porque lembra, irmãos, que eu falei para os irmãos que quando Jesus foi sendo julgado pelo sumo sacerdote e pelos anciãos, eles estavam procurando testemunhas que testemunhassem contra Jesus, mas lá as regras para o julgamento era que quando aparecia uma testemunha, essa testemunha tinha que ser avisada: olha, se você vai testemunhar, você tem que saber o seguinte: se nós condenarmos e ele for inocente, e ele for condenado por causa do seu testemunho, você vai pagar pelo sangue inocente que vai ser derramado. Eles tinham que avisar a testemunha, para que a pessoa tivesse consciência. Se eu não estiver falando a verdade, e aquela pessoa, ela for acusada, e ela for condenada pelo meu testemunho, e eu estiver mentindo, eu vou pagar pela minha mentira diante de Deus. E quando Pilatos ali ele fala, no versículo 17: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, irmãos, ali, ele tentou de todas as formas, não condenar a Jesus, tirar de si essa responsabilidade, irmãos, e há uma regulamentação muito curiosa em Deuteronômio capítulo 1, 21, versículo 1 a 9, que se encontrasse um corpo morto e não se sabia de quem era, deviam tomar-se medidas para averiguar qual era a cidade ou aldeia mais próxima. Os anciãos dessa aldeia ou cidade deveriam sacrificar uma bezerra e lavar as mãos para livrar-se da culpa. Pilatos se viu advertido por seu sentido da justiça, por sua consciência e pelo sonho da sua afligida esposa, mas não podia enfrentar a multidão e fez o gesto inútil de lavar as suas mãos. Então o que Pilatos fez, tem lá em Deuteronômio capítulo 21, no versículo 1 ao 9, que explica que quando eles encontram um corpo perto de uma cidade lá, então eles chegam naquela cidade e avisam: olha, tem alguém que morreu ali, alguém aqui deve ter cometido esse crime. Então os anciãos da cidade, eles deviam sacrificar uma bezerra e lavar as suas mãos, dizendo: olha, nós não temos culpa neste assassinato. Nós não temos culpa nesse assassinato. Foi o que Pilatos fez. Eles estavam condenando Jesus à morte,
E o Pilatos não queria ter responsabilidade na morte de Jesus. Por isso o que ele fez, o texto fala que o presidente disse: mas que mal ele fez? E eles mais clamavam: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente deste justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então eles mesmos, a própria multidão, eles sabiam disso, irmão. Se eles estivessem condenando um inocente, o sangue daquele inocente seria sobre eles. Eles seriam disciplinados por Deus por causa da injustiça que eles estavam cometendo. Porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos, não há injustiça que não afete o que praticou. Não há injustiça que não afete. Todas as injustiças, elas têm um resultado na vida daqueles que praticaram a injustiça. A não ser que haja arrependimento, irmãos. Né? Porque o pecado que essa multidão cometeu foi contra Jesus. E o próprio Senhor Jesus disse que não há pecado que se cometa contra ele que não possa ser perdoado. Por isso que Judas podia, se ele tivesse se arrependido, ele podia ter sido perdoado. Mas é a questão do coração, irmãos. As pessoas não querem se arrepender de seus pecados e pedir perdão e se colocar diante de Jesus e suplicar o seu perdão. Porque se eles fizerem isso, irmãos, eles são perdoados. Não tem quem não possa ser perdoado. O mais terrível pecador, se ele se arrepender e buscar de Jesus o perdão, ele recebe o perdão dos seus pecados. Então, Pilatos, ele tentou tirar de cima de si a responsabilidade. Ele disse: olha, eu estou livre deste sangue inocente. Vocês devem considerar isso. Todo o povo disse que o sangue dele caia sobre nós. Os anciãos dessa aldeia, segundo conta uma lenda, até o dia de hoje, há momentos em que a sombra de Pilatos sai da tumba. Isso é só história, viu, irmãos? Estou contando para os irmãos. E volta a lavar suas mãos. Essa é uma história que a gente fala: olha lá, está agindo como Pilatos. Então é a sombra de Pilatos na vida de muitas pessoas que ficam, para não assumir uma responsabilidade, ficam lavando as suas mãos e não assumem a responsabilidade. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Irmãos, essa atitude de Pilatos de lavar as mãos de toda a responsabilidade é algo que nada nem ninguém pode tirar da vida de Pilatos, irmãos. Porque ele podia, com a autoridade que ele tinha, ele podia se sobrepor diante dos anciãos, diante do sacerdote, diante da mulher. Ele era autoridade, irmãos. Ele tinha um exército de soldados romanos ao seu lado. Ele podia falar: oxe, peraí, ninguém vai matar ele não, eu não deixo. Eu sou autoridade aqui. Ele podia ter feito isso, irmãos. Mas o que acontece? Ele se eximiu dessa responsabilidade, lavou as suas mãos. Só que a história ainda hoje, quando se fala de Pilatos, o que se lembra dele? Juvenildo? Ele lavou as mãos. É o que lembra dele. Ele não assumiu a sua responsabilidade. Ele podia ter dito: não, eu não vou deixar vocês matarem um inocente. Porque ele mesmo disse. Ele mesmo disse. Né? Ele sabia que Jesus é inocente. Era inocente. Mas ele não o protegeu. As autoridades, irmãos, elas foram instituídas para proteger o cidadão, para proteger as pessoas. Agora, se a autoridade, em vez de proteger, ela lava as mãos e entrega as pessoas na mão dos bandidos, dos malfeitores, aquela autoridade é tão culpada como os que fazem o mal. É tão culpada como os que fazem o mal. E Pilatos foi tão culpado como todo o povo que disse: solta Barrabás e crucifica o Senhor Jesus. Ele foi tão culpado como, irmãos, porque ele tinha a autoridade de livrar o povo, de livrar Jesus da mão daqueles que queriam matar. A imagem de Pilatos, irmãos, ela provoca em nós mais compaixão do que ódio, porque aqui vemos um homem
tão imerso em seu passado e tão impotente a respeito dele mesmo, que foi incapaz de assumir a posição que devia. Pilatos é uma imagem de tragédia e de perversidade. Ele era para ter assumido a sua função, a sua posição. Não, aqui ninguém toca nele. Mas ele entregou Jesus na mão dos seus algozes. Então ele é tão culpado como os que fizeram o que fizeram com Jesus. Vamos orar. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Obrigado a Deus por podermos estar aqui nesta noite, meditando na Tua Palavra. Eu oro em favor dos irmãos que aqui estão, lembrando dos irmãos que estão assistindo o culto, que em breve nós possamos vê-los aqui na casa do Senhor também. Eu oro e peço a bênção do Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Estamos encerrando o culto do vídeo e os irmãos estão divididos para a oração.